Olá, gente. Hoje iniciando mais um programa Kelly Lopes Convida. E antes de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, eu quero falar do local que nós estamos. Um local maravilhoso e especial. Um novo parceiro do programa Hotel Enseada. Mas agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado. É o Léo. E ele vai contar um pouco, no decorrer da nossa entrevista, de sua vida, de como ele chegou até ser um professor universitário. Léo, um prazer estar recebendo você no Kelly Lopes Convida. E inicia dando um oi para o pessoal e falando um pouco de você enquanto professor universitário. Kelly, um prazer conversar com você também. É um prazer estar nesse programa maravilhoso. Kelly Lopes Convida. Isso. É um prazer. Pessoal, meu nome é Leona de Daviliano, sou mais conhecido como Léo. Sou professor, funcionário público, tenho um doutorado em física e morador da Vila Brejal. Somos de uma comunidade aqui em Maceió muito pobre. Por opção, eu preferi morar lá, escolhi morar lá. Na minha carreira universitária, eu tenho uma contribuição dentro do campo científico também. Escrevi um livro, Kelly, Teoria de Localização Eletrônica, e publiquei 5 artigos em revista internacional. E venho dando minha contribuição como professor em uma escola pública, estadual, em uma universidade pública também, estadual, e uma universidade privada. Essa é a minha contribuição que estou dando no momento dentro do campo científico, o campo da educação. Dentro do campo científico, eu já dei essa contribuição. Escrevi um livro e pretendo voltar também, tá? Você é de Maceió, você sempre morou na Vila Brejal, você é filho da Vila Brejal? Eu sou daqui de Maceió, tenho muito orgulho disso. Amo minha cidade maravilhosa, uma das cidades mais bonitas do mundo. Amo Maceió. Eu comecei a morar na Vila Brejal, eu tinha 8 anos de idade. Eu, molequinho, né, vendia coisa no mercado da produção, que a Vila Brejal fica muito próximo do mercado da produção. Eu vendia sacola, vendia sal, vendia alho. Era maravilhoso, criança, né? E trabalhei lá até os meus 17, 18 anos, quando eu resolvi estudar. Quando eu vi que aquilo ali não dava muito para mim, que eu não nasci para ser feirante, infelizmente, né? Que talvez pudesse ser até mais feliz. Sou muito feliz, mas quem sabe, a felicidade não tem tamanho, né? E aí eu resolvi estudar. Eu achava bem interessante as coisinhas da física. E aí comecei a estudar física, me apaixonei por física e resolvi fazer o FAO. E aí passei no curso de física, no vestibular de física, fiz a graduação na UFAL, fiz o mestrado na UFAL e também fiz o doutorado na UFAL. Comecei a trabalhar como professor no estado, escola particular, e aí comecei a me engajar de fato no âmbito da educação e me apaixonei também por educação, né? Mas tudo tem um começo, né? Posso começar a falar um pouco do início da minha trajetória. Eu sou muito carente, de família muito carente, muito pobre, daquela família que passa fome. E tem uma questão interessante, sabe, Kelly? Existe 2 coisas, você falar de fome e falar sobre fome. Eu posso falar de fome, porque eu passei fome de verdade, né? Eu passei por um tempo na minha vida que, quando eu era estudante de ensino fundamental, ensino básico, né, que a gente chama de ensino fundamental, 1º ao 5º ano, eu ia para a escola e a merenda eu trazia para casa para dividir com o pessoal de casa. Então era um momento muito difícil, né? E depois, quando a gente foi morar na Brejal, quando eu tinha 8 anos, isso antes de eu completar 8 anos de idade, muito novinho. Quando eu fui morar na Brejal, minha mãe é feirante. Meu pai vive basicamente de bico. Hoje mais não, né? Que hoje ele já está aposentado, mas ele passou a vida vivendo basicamente de bico. E minha mãe feirante. Então ela não tinha muita opção. Então coloca o menino para trabalhar. Comecei a trabalhar muito novo. Comecei a trabalhar com cerca de 8, 10 anos de idade no mercado da produção, como eu já tinha falado, né? Vendendo bolsa, vendendo sal, vendendo alho. E aí eu comecei a ganhar aquela graninha, né? Achei interessante o dinheiro, mas aí não era o suficiente. Eu achava que estudar era mais interessante. E aí eu resolvi estudar. E na época existia um programa do governo federal que era Universidade para Todos. E aí eu peguei carona nesse programa, soube aproveitar. E aí entrei na universidade com bolsa, uma bolsa de estudo, na época de R$300. Depois entrei direto no mestrado e depois no doutorado. E aí sempre eu gostei do movimento estudantil, sempre eu gostei de movimentos políticos, sempre gostei de política e sempre
ajudei a minha comunidade. Então, nesse meio, eu comecei a trabalhar, né, e comecei a ajudar a comunidade. E aí, durante esse processo, eu tinha muito medo de encabeçar algum movimento social, devido a uma questão que eu acho interessante, né? Primeiro, a gente tem que resolver os nossos problemas, para depois resolver os problemas dos outros. E eu vou falar também um pouco sobre a minha comunidade. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sentirem um pouco na pele o que é ser um morador de favela de verdade. Muita gente aqui no Brasil sabe, mas outras não. E é para essas pessoas que não vivem na favela que a gente tem que destacar mesmo. Porque quem está lá dentro sabe o que sofre. Sabe o que é ver uma criança sendo criada brincando com porcos. Isso é muito doloroso, muito doloroso. E foi para isso que eu estudei, para ajudar essas crianças. Verdade, sim. Tudo que você falou aí é de suma importância para que a gente leve nessas informações, para que a gente traga realmente essa realidade para as pessoas que estão nos assistindo. Para quê? Para saber que é possível sair da periferia pela educação, que é o que nós temos de mais valioso, e também ter realmente conhecimento do que acontece numa favela. Nós também sabemos que você é bem envolvido em questões sociais, que você já pontuou aí algumas coisas, sinalizou, e com futebol, com crianças, não é isso? Fala um pouco. Isso mesmo. Uma das coisas que nos afeta muito ali dentro é você ver crianças brincando na lama. Brincando na lama. Nós não temos saneamento básico. Então, nossas ruas, elas são basicamente lamas. Então, eu e um grupo lá, a gente sempre fica muito comovido com isso. E ver as crianças jogando bola ali, sabe? Chutando, bate na porta dos outros, e se suja de lama, se rala o joelho, e o que é que a gente pode fazer? Então, a gente criou um projeto lá dentro, né? Com a CUFA, que eu sou um representante da CUFA estadual, aqui um dos representantes, sou o diretor da CUFA Brejal. A gente criou um projeto lá com futebol. Então, a gente atende cerca de 40 crianças. O detalhe, Kelly, é que é tudo financiado do próprio bolso, sabe? Tem algumas instituições que ajudam, mas, em geral, é financiado do próprio bolso. Atender 40 crianças na hora do lanche é complicado. Para quem não tem renda fixa, isso é muito complicado. E como é que funciona? Como é que está funcionando hoje? Como a gente mora na região do mercado da produção, uma mãe faz um suco de maracujá, ou uma dá o açúcar, outra dá a fruta, e aí faz aquelas garrafas de suco, outra dá um pão, um biscoito, e leva para os meninos lancharem. A mãe dos meninos mesmo, outra mãe do lado, que acompanha o nosso trabalho, e leva para os meninos lanchar. Isso eu estou falando do lanche, mas não depende só disso. A gente faz competição, precisa de troféu, precisa de fardamento, precisa de... E o pessoal não tem dinheiro. Aí a gente tem que sair correndo atrás de outras formas. Então, Léo, aproveitando essa sua fala, até te interrompi, porque eu achei necessário falar para vocês que estão nos assistindo, se quiserem realmente ajudar alguém, que eu sei que tem pessoas aí que às vezes querem ajudar e não sabem direcionar essa ajuda, não sabem para onde direcionar. Então, assim, procurem lá o Léo na Vila Brejal, né? E ele vai dizer como vocês vão poder ajudar, com uniformes, com tênis, com ajuda financeira, enfim, qualquer ajuda é bem-vinda. Não é isso, Léo? Isso. Vocês podem nos encontrar na página do Instagram, que é a CUFA Brejal. Esse é o Instagram da CUFA específico, né, que é onde a gente divulga o nosso trabalho. CUFA Brejal. Se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar. A gente não tem só futebol, tá, Kelly? A gente tem karatê, a gente tem capoeira, nós temos teatro, nós temos música, tudo sem patrocínio, tudo financiado com nós mesmos. Nós é que financiamos. O pessoal é voluntário, os professores são voluntários, às vezes aquele cara que não tem muita noção de futebol, da parte técnica do futebol, mas tem amor em trabalhar com crianças. Ele está ali contribuindo, sabe? O professor de karatê, devo muito ao Sensei Manuel, que fez parte da minha formação política e social, que está até hoje com os meninos lá, que já é um homem de 50 anos, e continua trabalhando com essa criançada. E eu sou uma prova de que não só a educação, mas o esporte também funciona na vida das pessoas. A gente pode dar dignidade às pessoas com o esporte e com a educação. Isso é fato.
Léo, me explica uma coisa. Como você está falando assim, que você representa a CUFA lá na Brejal, através da CUFA, com projetos sociais que nós assistimos muitos aí que são contemplados, é possível também conseguir com o poder público, né, com alguma entidade, assim, um financiamento para essas atividades que você acabou de falar? É possível, sim, e é muito importante, né? Porque, pessoal, eu moro na favela, eu moro na Vila Brejal, mas o fato é que ali tem muito potencial. O professor de música, o professor de teatro, o professor de karatê, o professor de futebol, são todos filhos de Abrejal. E potencial ali tem de sobra. O que a gente precisa é de oportunidade. Eu, Kelly, sinceramente falando, eu sei que a meritocracia existe, mas a meritocracia, ela não é o fato, ela não é a regra, ela é a pura exceção. Nós precisamos de oportunidade. Essas crianças precisam do poder público. O poder público, eu sou um exemplo disso. Mas eu não encaro como uma meritocracia, porque do meio de tantos lá, tem um ou dois que conseguem sobreviver. Sobreviver que eu falo é de fato, tá? Sobreviver de fato. E aí consegue, com dignidade, e consegue, né, ter uma ascensão social. Mas precisamos de oportunidade. Sem oportunidade, ninguém vai para frente, não. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês, assim, que eu acho bem interessante. Quando eu encontro o pessoal de fora, né, o pessoal diz, olha, aqueles meninos lá são bandidos porque são vagabundos, porque são preguiçosos, porque escolheram isso. Não é dessa forma. Kelly, o que é que você espera? Você vê uma criança, um filho seu, criado junto com porcos no meio da lama. Você quer que essa sua criança seja um advogado? Um juiz? Um professor? Não. Essa criança é aquela que vai roubar o seu celular amanhã. Isso é fato. Ela está ali no chão, você passa, olha, dá um tchau. Tchau. Menino, olha, está vendendo uma coisinha, uma fruta. Olha que bonitinho, vendendo coisinha na feira. Aquela criança é aquela que vai lhe cobrar amanhã. É ela que vai pegar o seu celular. E eu não quero ser nem tão radical que pode matar o seu filho. É assim que funciona. Isso é a nossa vida. Nós precisamos de oportunidade, Kelly. E muita oportunidade, políticas públicas, né? O Estado entrando onde é necessário, tem que ter, né? A união de forças de todas as esferas, né? Um olhar mesmo com empatia para todas esses problemas que você citou e que não é particularmente só da Vila Brejal, né? Nós estamos aí vendo esses problemas sociais em todos os lugares e agora piorou muito mais com a pandemia, não é isso? Isso também é bem importante, né? Porque a gente sabe, né? Nós sabemos que o assistencialismo ele sempre vai existir e sempre tem que existir, porque enquanto existir vida humana, vai existir pessoas pobres e vai existir pessoas ricas. Léo. Não sei se dentro desse contexto do capitalismo, mas vai existir pessoas que têm mais poder que outras e aí aquela que está lá embaixo precisa de ajuda. Não é isso? E essa política de assistencialismo é uma política de enxuga-gelo. Porque você faz e vai ter que fazer a vida toda, infelizmente. Como é que você se sobressai disso? Dando oportunidade às pessoas. Como você falou, ensinando as pessoas a pescarem, né? E nós trabalhamos também dessa forma. Hoje, a situação está bem complicada, né? Então, a gente atende com política de assistencialismo cerca de 500 mães, distribuindo cesta básica, cartões com ligações, internet, cartões com valor em dinheiro, cartões para compra. Essa é a parte de assistência social. E tem também a parte de ensinar as pessoas a pescarem. Porque não dá para você simplesmente dar às pessoas e não, em contrapartida, você dizer, olha, existe outra maneira para você trabalhar, para você ganhar o seu pão. É porque você faz, assim, você dá ao indivíduo a responsabilidade, né? Porque todo indivíduo ele tem que ter a responsabilidade. Ele tem aquele momento que é ajudado, como você está falando da CUFA, né? Que é um dos projetos, dentre tantos outros que tem por aí, e graças a Deus que tem, pessoas, né, que iniciaram lá, quem iniciou a CUFA, dentre outros projetos, como eu acabei de falar. Então, mas a gente tem que ver realmente meninos sair da periferia, sair de uma Brejal, de outra periferia, como você.
se tornar um professor, se tornar um médico, se tornar um advogado, enfim, viver com dignidade. Exatamente. Eu queria também contar alguns estudos de casos, né? Algumas histórias, alguns casos para você, casos curtos. O momento atual que a gente vive, né, aqui no Brasil, Nordeste, Alagoas, São Paulo, enfim, no Brasil todo, é muito complicado. Porque, por exemplo, vou contar uma história rápida de um amigo meu, que é assalariado, tem 3 filhos e sua esposa. Os filhos são pequenos e ele está numa situação muito complicada. Trabalha de carteira assinada, que antigamente era orgulho, né? O cara batia no peito para dizer, trabalho de carteira assinada, já estou trabalhando de carteira assinada. Isso era fantástico. Hoje em dia, ele paga aluguel, tem o gás, tem a feira, e aí, quando ele recebe R$1.000 e poucos por mês, que paga o aluguel, que troca o gás, que compra a feirinha, o dinheiro não dá. Infelizmente, o dinheiro não dá. Aí é onde entra essa política atual, né, de assistencialismo, quando a gente chega nessa família e faz o máximo para chegar pelo menos com uma feirinha lá no final do mês para esse cara, para que ele não passe fome. E aí acaba gerando uma bola de neve, porque o dinheiro que o cara recebe não dá para pagar as contas. E aí ele vai no mercadinho, compra fiado. Compra fiado no mercadinho, pega dinheiro emprestado para comprar o gás. E aí vai criando uma bola de neve e se torna um sujeito endividado. Léo, agora, fala também aqui, assim, diz alguma experiência, alguma não, algumas com certeza, nessa tua história e trajetória linda, de superação, de vitória, como foi a sua, de um aluno que hoje já se destacou, que já está começando a levar a sua vida com as suas próprias pernas. Fala para a gente, porque todo lado tem seu outro lado da moeda. Então, vamos falar agora dos bons resultados. Tem sim. Pessoal, eu posso usar a expressão carona, tá? Nessa carona que nós pegamos, né, naquela política da Universidade para Todos, que foi uma expansão do curso universitário, onde abriu muitas portas para muita gente. No período que eu terminei a graduação em Física, lá na Brejal se formaram 5 médicos. 5 médicos. Isso é a prova de que a gente precisa de oportunidade. As portas têm que ser abertas para essas crianças. Se não abrir, amigo, é problema. Porque isso vai ser cobrado amanhã. E quem vai cobrar são essas crianças. Ser humano é ser humano, né? Então, não foi só eu, não. Eu sou um caso. Mas tem vários outros. Tem engenheiros, se formaram engenheiro, médico, outros professores. Eu acho que eu sou o único que fez doutorado, né? Que terminou o doutorado. O resto não. O resto terminou a graduação, está ali trabalhando. E alguns deles continuam ajudando a gente, tá? Que maravilha. Bom, Léo, dentro de todos esses bons exemplos que você acabou de nos falar, desses amigos seus que se tornaram médicos e outras profissões, nós podemos ver, acreditar e ter a certeza que todos nós somos capazes, como eu já falei. Aí, Léo, eu te peço assim, que você deixe mais uma vez um recado, suas considerações finais. Foi um prazer receber você aqui. Você realmente é um exemplo, é uma referência para todos nós, para as crianças, e que venham mais Léos por aí, e que mais crianças acreditem em si mesmo, que todos nós somos capazes. Eu só quero dizer que esse pessoal ele precisa de ajuda. Ele precisa muito de ajuda. E o que você puder fazer para ajudar esse pessoal, não precisa ser nada de cufa, não. Vai passando na rua, tenta saber a realidade da pessoa. Porque, amigo, amiga, nós somos seres humanos e nós nascemos uns para ajudar os outros. Essa é a realidade atual, a realidade do Brasil, a realidade da fome. Tem muita gente passando fome. E eu não acredito que uma pessoa possa ter sobrando, jogando comida fora, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo com isso, porque eu não consigo dormir. Eu nasci para ajudar os outros. Eu nasci para trabalhar para os outros. Eu estudei para trabalhar para os outros. Obrigado, Kelly. Muito obrigado. Agradeço muito essa oportunidade. Eu que agradeço. O programa Kelly Lopes agradece. E que o programa seja, sim, um canal
para que pessoas que estão nos assistindo realmente façam essa reflexão. Obrigada a vocês aí de casa. Obrigada também ao nosso novo parceiro, Hotel Enseada. E vem comigo para o próximo programa Kelly Lopes Convida. Um beijo e fiquem todos com Deus.